Valeu, pessoal. Bom, primeiramente, agradecer mais uma vez aí a todo o pessoal do Angular SP, né? O pessoal falou aí que já estou batendo recordes de palestra aqui, é porque realmente eu gosto muito. Desde que eu comecei, a minha primeira palestra aqui no Angular SP, sempre só me ajudou, né? Eu ajudo a comunidade e acabo me ajudando, né? Ajuda na minha carreira, é como o Álvaro falou, né? Como vocês já falaram, né? A gente só tem a crescer, né? Então eu tô sempre ali também motivando a galera a compartilhar conteúdo, né? Seja um artigo, seja uma palestra, seja qualquer coisa, né? Você vai estar ganhando muito com isso, né? Assim como eu ganhei, outras pessoas também podem ganhar. E é isso aí. Então, hoje, galera, a gente vai falar um pouquinho aí de composição de formulários no Angular, né? Então, vocês assistiram aí a palestra do Alexandre, né, sobre Solid. Então, ele falou algumas coisas aí, né, sobre composição, né? Então, prefira composição ao invés de herança, né? Então, isso aqui pode até ser como um complemento aí da palestra dele, né, com algumas boas práticas. E agora, voltando aqui para o nosso querido framework Angular. Bom, então, deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Para quem não me conhece, meu nome é André Rosário, eu sou desenvolvedor front-end sênior lá no PicPay, também atuo como skill lead, né, motivando e engajando a comunidade dentro do PicPay. E eu sou apaixonado por tecnologia e por compartilhar conhecimento, como eu já havia falado, né. Então, né, aproveitar para fazer o meu jabazinho aí. Então, eu tenho o meu blog, que é no Medium ali, andreorosario.medium.com. Estou sempre postando artigos, né, sobre front-end, sobre Angular, sobre JavaScript, TypeScript, né, ali de um cunho um pouco mais avançado, né, porque a gente sabe que é difícil encontrar o conteúdo em português, principalmente ali, né, na internet. A gente encontra muito artigo na gringa e eu gosto ali de estar compartilhando esse tipo de conteúdo em português para a comunidade. Tem também aí o meu Twitter, meu LinkedIn, meu canal no YouTube, né, então estou sempre postando ali dicas rápidas também de desenvolvimento, novidades sobre Angular, então me sigam aí para novidades também no mundo do Angular e de front-end. Então aqui fica o convite, né, do meu blog, andrerosario.medium.com. Então, para você aí que é desenvolvedor Angular, aposto que vai ser bem legal você dar uma lida aí nos meus posts. Então, estou sempre escrevendo artigos até ali um pouco mais avançados, né, que você acaba não encontrando muito, né, então fica aí o convite para vocês acessarem. Então, chega de papo. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre formulários no front-end, né? Então, eu começo essa palestra aqui com essa frase: desenvolver formulários complexos não é uma tarefa fácil. Por que eu digo isso, né? Antigamente, a gente, muita das responsabilidades, né, a gente deixava muito mais ali no back-end, né, até o nascimento ali das SPAs, né, do próprio Angular, do React. Hoje as coisas elas mudaram um pouquinho, né, a situação. Então nós como desenvolvedores front-end, a gente tem que aprender muito mais coisas ali, né, para ter uma interface rica, né, uma interface que atenda ali todos os propósitos do usuário, né. Então, o nosso front-end vai ficando cada vez mais complexo com o passar do tempo. E é a mesma coisa então com os formulários, né. Então hoje não é igual antigamente, né, onde você só mandava ali uma chamada, né, de uma tag form, por exemplo, ali, né, com os dados do formulário e mandava ali para uma requisição Ajax. Hoje é muito mais complexo, né, então muitas das regras que antes ficavam ali, né, na camada de back-end, ali na sua API, hoje elas precisam ser movidas ali para o front-end. Então posso dar aqui alguns exemplos como validações. Então, validações síncronas e assíncronas. Então, por exemplo, uma validação síncrona, você precisa validar, né, se aquele campo é, por exemplo, obrigatório, né, se o usuário precisa digitar algo naquele campo para mostrar para ele, ó, esse campo é obrigatório, então isso precisa ser feito ali no front-end. Ou então, validações assíncronas. Então, a gente tem aí um exemplo clássico de um cadastro, por exemplo, onde você tem um campo de login. Então, você precisa informar o seu login e aí, esse login ele tem que ser único, né? Se existir uma outra pessoa que já está utilizando esse login, então o servidor precisa te devolver ali, né, uma mensagem, por exemplo, falando, ó, esse login já está sendo usado por outra pessoa. E hoje no front-end é muito ruim para o usuário ter que ficar toda hora clicando em algum botão ou alguma coisa,
né, para verificar se aquele usuário já existe. Não seria, é muito melhor que conforme você vai digitando ali, automaticamente, né, o front-end já vai fazendo essa integração com o back-end, né, para trazer, né, em tempo real ali essas validações, né? Por isso que a gente chama de validações assíncronas, né? Então é uma complexidade a mais. Outros exemplos também, como por exemplo, reatividade, né? Então é muito comum, por exemplo, se você, por exemplo, checa ali um checkbox ou um region button, dependendo do que você manipular no seu formulário, automaticamente um campo precisa ser desabilitado ou habilitado, preciso mostrar campos dependendo de outras validações, né? Então, é muito comum que a gente precise desenvolver esse tipo de formulário também. É uma complexidade a mais, né? Outro exemplo também que eu vivenciei ultimamente, formulários com etapas, né? Então, a gente pode ter várias etapas, né? O wizard ali, então hoje é bem comum formulários desse tipo. Então a gente precisa ter ali lazy load, né? A gente precisa controlar rotas. Então não é uma tarefa fácil hoje desenvolver formulários complexos no front-end. E trazendo aqui, né, para o mundo do Angular, a gente tem um carinha aí chamado Reactive Forms, né? Então, essa é uma ferramenta extremamente poderosa para a gente lidar com esse tipo de situação, né? Então, fazendo só um recap, a gente tem ali duas formas, né, de gerenciar formulários no Angular. Uma delas é o Template Driven Forms, né, que basicamente a gente cria formulários apenas ali no template HTML. Ele é recomendado mais ali para formulários simples, onde a gente não precisa ter tanta validação assim, até porque o seu código não vai ir ali para o TypeScript, né, para o seu componente de fato. Já para formulários mais complexos, né, onde a gente precisa ter um controle maior do código, aí sim, então, os Reactive Forms são 100% recomendados. Né? Então, dificilmente eu acabo utilizando o Template Driven Forms. Né? É quase unânime a escolha ali dos Reactive Forms, dada o arsenal de ferramentas, né, e a escalabilidade que a gente consegue ter utilizando, né, essa ferramenta aí do Angular. Então, o Reactive Forms é uma ferramenta poderosa para desenvolver formulários reativos e imutáveis, né? Então guardem essas palavrinhas aí, que logo eu comento mais para frente. E ela é uma perfeita opção para criar formulários que sejam escaláveis, reutilizáveis, né, que é um dos pontos aqui da palestra, e testáveis. Né? Então a gente consegue testar também o nosso código, porque a gente acaba escrevendo ali, né, toda a regra do formulário ali mais no nosso arquivo TypeScript e não no template HTML. Não? Então ele fica centrado ali no nosso código TypeScript, ali no nosso componente de fato. E aí, como eu havia falado de reatividade, é impossível não falar de formulários reativos sem falar desse carinha aí que faz um par perfeito com o Angular, que é o RxJS, né, ou o RxJS. Você pode amar ele, você pode odiar ele, mas você não pode deixar de ignorá-lo, né, porque ele é uma das ferramentas ali que mais se integram ali com o Angular, né? Então, todo o ecossistema do Angular é pensado no RxJS, né? Em observables, em reatividade, né? O próprio padrão de projeto ali, né? O observer é totalmente feito ali, ou melhor, o RxJS é feito, né? A partir desse padrão. Então é importante a gente ter pelo menos um conhecimento básico ali do RxJS para a gente ter um pouco mais de domínio na hora de construir esses tipos de formulários, né? Então, não só formulários. Então, se a gente pegar o ecossistema do Angular, né, requisições HTTP, roteamento, gerenciamento de estado, tudo envolve observables, né? Então, por isso que eu sempre comento que é muito importante você entender pelo menos a base ali, né, do padrão, a base ali do RxJS, os seus principais operadores, né, porque isso vai fazer uma diferença tremenda na hora ali de você desenvolver com o Angular. Então agora vamos falar um pouquinho aqui, né, da estrutura dos Reactive Forms, né? Então, como todos sabem aí, o Angular ele é bem inspirado no paradigma orientado a objetos, né? Então a gente trabalha muito com classes e não é diferente com os Reactive Forms. Então, qual que é a anatomia ali, né, para a gente entender como que funciona e o que a gente tem à disposição? Então, a gente tem uma classe abstrata, né? Então, a gente tem somente uma abstração chamada Abstract Control, que nada mais é do que uma classe abstrata que serve como base para as classes concretas, né? Para as implementações. Então, são aquelas classes que de fato a gente vai usar
no nosso código. Então, tudo que é comum entre essas classes, você tem ali disponível nessa classe abstrata, né, que é o Abstract Control. Então, quais são essas implementações? A gente tem essas três aí. Então, a primeira é o Form Control, que é basicamente para a gente criar controles únicos, né? Então, por exemplo, um campo de e-mail, um campo de senha, enfim. A gente também tem Form Groups, como o próprio nome já diz, né? Então, você pode agrupar outros controles. E o legal aqui do Form Group é que ele aceita vários abstract controls, ou seja, dentro de um form group, você pode ter outros form controls, você pode ter outros form arrays e você pode até ter outros form groups, né? Então, um form group dentro de outro form group, por quê? Porque ele aceita, né, essa classe abstrata. Então, por isso que é legal a gente ter essa ideia, né, da estrutura, né, da orientação a objetos básica ali, né, que é essa questão da herança. E por fim também tem o form array, né, que como o próprio nome diz, a gente pode colocar um array ali de controles, que também podem ser form controls e form groups, né. Então o form array é muito útil quando a gente quer desenvolver formulários dinâmicos, por exemplo, né, onde a gente precisa excluir ou adicionar formulários ali em tempo de execução, né. Então o usuário pode adicionar ali vários formulários, então o form array pode ser uma boa opção. Então, né, vamos parar um pouquinho aqui de teoria e bora lá para a prática. Vamos ver um pouquinho de código. Então, vamos imaginar aí que a gente tem uma demanda, né, ali do seu time, onde você precisa desenvolver vários formulários. Então, para início, foram entregues esses dois formulários aí. Então, a gente tem um formulário do fornecedor e a gente tem um formulário do cliente. E futuramente a gente pode ter outros formulários também. Então, qual que é a ideia aqui, né, da palestra? É a gente tentar reutilizar o que a gente tem ali dentro desses vários formulários. Então, a gente pode perceber que talvez tenham alguns campos em comum ali que a gente pode tentar reutilizar, mas vamos deixar isso um pouco mais para frente. Primeiro, vamos começar então vendo como que a gente pode desenvolver esse formulário do fornecedor com os Reactive Forms. Então, a gente tem ali um componente, né, que seria o formulário do fornecedor, Provider Form Component, e aí, então, esse é o código mais simples ali, quando você está implementando um Reactive Form, provavelmente você já deve ter visto algo muito semelhante, né? Então, a gente acaba construindo ali um formulário reativo, utilizando, por exemplo, o Form Builder, né? O Form Builder nada mais é ali do que um helper, né, que a gente injeta dentro do construtor, que facilita na hora da construção do nosso formulário, né? Então a gente pode utilizar ali um formbuilder.group, né, group de form group, e aí a gente passa ali dentro de um objeto todos os controles que a gente quer. Então nesse caso aqui a gente tem lá nome, sobrenome, data de nascimento, RG, um booleano se ele possui CNH e o campo de CNH, né? Então essa é uma forma bastante simples aí da gente utilizar o form builder para construir form groups. E aqui a gente tem um comportamento um pouco diferente, né, um comportamento extra, que é o seguinte: então a gente tem ali um checkbox chamado possui CNH e a gente tem um campo chamado CNH. E aqui tem uma pequena regrinha, que é o seguinte, né, então se esse campo, esse checkbox estiver marcado, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso habilitar o meu campo de CNH. Caso ele esteja desabilitado, então eu preciso limpar o campo de CNH e desabilitar esse campo também. Ou seja, se ele não marcou que o fornecedor não possui CNH, então não tem por que eu habilitar esse campo para ele. Então a gente precisa construir essa regra também ali no nosso TypeScript. E geralmente ali, né, quando a gente está iniciando nesses estudos, qual que é a primeira ideia para fazer essa condição, né? A gente poderia talvez criar essa condição diretamente ali no template HTML, né? Então a gente tem ali, por exemplo, o input que a gente vincula o form control name, que seria o campo de CNH. E aí a gente pode usar, por exemplo, o disabled, né? Então a gente fazer um input ali dentro dele para a gente habilitar ou desabilitar conforme o campo do checkbox vai estar marcado ou não, né? Então a gente poderia fazer dessa forma. Então, caso possua valor, então eu devo habilitar. Se não possui valor, eu desabilito, né? Então, essa talvez poderia ser uma forma. Porém, se a gente fazer isso, até funciona, mas a gente recebe ali no console
do seu próprio navegador, a gente recebe essa gigantesca mensagem ali do Angular reclamando dessa prática, né. Então o Angular não gostou muito que você fez isso. Por quê? Porque, a gente pode estar conflitando com a tag nativa disabled ali do HTML, né. Então, se você está construindo só HTML, você tem aquela tag nativa disabled, então o Angular não consegue fazer, um gerenciamento muito bom disso, né. Então deixa as tag nativas ali para o próprio HTML, né, então é melhor não conflitar. Então se você faz essa abordagem, então pode ser que você tenha ali alguns erros muito famosos ali, como o change after checked, né, então é um erro que acontece bastante, né, dependendo ali do ciclo de vida que você implementa no seu componente, né, os seus métodos, então, o Angular solicita, né, ele dá essa sugestão para você evitar esse tipo de prática. E aí ele dá o exemplo, né, de como a gente pode, por exemplo, desabilitar um campo, né. Então dentro ali da instância do meu form control, eu posso passar um valor e também posso passar ali o atributo disabled, né, true ou false. Então essa é uma forma ok, né, uma forma válida para a gente desabilitar um campo ali do nosso formulário. Mas aí, somente isso não vai ser possível, né, para a gente implementar a nossa feature. Por quê? Porque a gente precisa que ela seja dinâmica, né, então se o usuário checar, eu preciso habilitar. Se o usuário deschecar, né, se ele marcar novamente, eu preciso desabilitar. Como que eu faria isso no código, então? Então, a melhor forma seria utilizando observables, né? Então, como eu havia falado ali no começo da palestra, por isso que é importante a gente ter ali o conhecimento, pelo menos o básico, né, de observables. Então, dentro do nosso ecossistema, né, dos formulários, né, dos formulários reativos, a gente pode, por exemplo, chamar ali o value changes, né? Então, o que que é o value changes? Como o próprio nome diz, são mudanças de valores. Então, esse cara é um observable. Então, a gente pode, por exemplo, dar um subscribe no value changes ali do nosso checkbox. Então, o TypeScript, né, ali no nosso código TypeScript, e aí o que que vai acontecer? A gente vai ficar ouvindo a cada mudança ali do nosso controle, né? Então, se o usuário checou, vai gerar ali um código dentro do nosso subscribe, porque a gente está ouvindo essas mudanças. E aí, então, a gente pode fazer a nossa regra dentro ali do subscribe, por exemplo. Então, basta a gente capturar ali, né, e fazer uma condição básica. Se o controle estiver checado, eu simplesmente chamo o método enable ali da minha CNH. Caso contrário, então eu chamo o método disable e por fim ainda, eu já dou um set value, né, eu já limpo o meu campo, né, já passo uma string vazia ali para ele. Então, essa é uma forma, né, recomendada, né, para a gente fazer esse tipo de manipulação ali. Beleza, então entendemos um pouquinho aí, né, sobre observables, né, sobre como desabilitar ou habilitar campos, e agora vamos passar aqui um pouquinho, né, para a parte de reutilização, né. Então, a gente precisa componentizar um pouco mais, essas nossas features. Então vamos pensar que a gente vai ter, mais, sei lá, mais 5, 10 formulários e que todos eles vão ter, por exemplo, esses 3 campos em comum aí que eu destaquei em vermelho: o nome, sobrenome e data de nascimento, né. Vamos imaginar que é o padrão para todo formulário. Então ele vai precisar ter esses 3 caras aí. Então qual que seria a ideia? A ideia seria a gente componentizar, né, a gente ter um componente, por exemplo, de pessoa, né, até porque toda pessoa pode ter ali um nome, um sobrenome e data de nascimento, então pode fazer sentido ter um componente de pessoa. E aí, então, qual que ficaria essa estrutura? A gente teria ali, por exemplo, então na caixa azul ali, né, no campo em azul, a gente teria o formulário em si, né, então, por exemplo, formulário do fornecedor, formulário do cliente. E cada um desses dois componentes, né, utilizaria o formulário de pessoa, né, porque são os campos em comum. Então, por exemplo, aqui eu dei o nome de Person Form Component. Então, a gente tem ali no formulário do fornecedor utilizando o componente de pessoa e demais campos do fornecedor. E a mesma coisa para o cliente. Então, utilizando o componente de pessoa e os demais campos do cliente. Então, é uma forma da gente reutilizar esses campos em comum. Então, no código, né, a forma mais comum e também mais utilizada ali, né, que as pessoas acabam fazendo, né, para ter essa prática, é através do input, né? Então a gente tem um input binding para a gente passar, né, o nosso formulário pai, que no caso aqui é o formulário do fornecedor, para o nosso formulário filho, né, que no caso aqui é o person form.
Então, para isso, né, para eu ter um componente filho que saiba, né, quais são esses campos, eu poderia, por exemplo, passar ali o input, né, por exemplo, form. E aí, dentro ali do meu componente filho, eu tenho acesso aos meus campos ali de pessoa também. E aí o meu componente de pessoa ficaria bem simples dessa forma, né? Então eu tenho ali um input que vai receber ali o meu form group, seja de qual componente pai for, né? Seja fornecedor, cliente ou qualquer outro. E aí eu posso utilizar os meus form control names ali normalmente e reutilizar esse componente onde for. Então essa é uma prática. Porém, aqui eu quero ir um pouco além, né? Então, eu quero implementar esse mesmo resultado sem passar o formulário via input ali, né? Então, eu não quero ter que atribuir um input para o meu componente filho. E aí, como que isso é possível, né? Então, a ideia é que a gente faça dessa forma assim. Eu tenho o componente do fornecedor e eu posso simplesmente chamar o componente de pessoa e que magicamente tudo isso vai funcionar. Mas aí qual que é a grande estratégia, né, para que isso aconteça, sem passar nada para ele, né? Então, para a gente fazer isso, eu apresento a vocês o Control Container, né? Então, o que é o Control Container? Ele é uma classe do Angular responsável por recuperar a instância de um form group do componente pai, né? Então, é exatamente isso que a gente precisa, né? Então, eu tenho um componente filho que precisa da instância do componente pai. No caso ali, pessoa precisa de fornecedor. E aí, então, a gente tem duas formas de utilizar o control container. Então, a primeira delas, ali a alternativa 1, é via injeção de dependência, né? Então, esse sistema tão poderoso do Angular aí, que é a injeção de dependência. Então, podemos, por exemplo, chamar via construtor o nosso control container. Então, olha que bacana. Dentro ali do control container, então a gente pode capturar ali, então criei ali uma variável form, que é um form group, e aí eu atribuo, né, nesse form o meu control container ponto .control. E aí, simplesmente fazendo isso, eu já tenho acesso ali o meu formulário do componente Py. E aí percebam que eu precisei dizer para o TypeScript ali qual que é o tipo do meu form, né? Então eu precisei fazer as form group. Por que, que eu precisei fazer isso? Porque o control, até nesse momento, ele é um controle abstrato. Então lembra que eu comentei no começo da palestra? Os reactive forms, eles são abstratos, né? Então você tem um abstract control. Então até esse ponto, o Angular só vai saber que esse cara é um abstract control. Se ele é um form group, se ele é um form control, se ele é um form array, eu não sei. Então por isso que eu preciso dizer ali, né, ao TypeScript, ó, esse cara aqui é um form group. Então eu atribuo ele as form group. E aí, então, consigo utilizar normalmente ali no meu template HTML, passando a minha diretiva form group. Então, temos ali o mesmo comportamento, agora sem passar o input, graças ao control container. E a gente tem também uma segunda alternativa, que é um pouco menos verbosa, né? A gente acaba escrevendo um pouco menos, que é graças ao view providers, né? Então, dentro ali do decorator, né, do component, a gente tem ali, por exemplo, o seletor, o próprio template. A gente pode definir dentro de view providers ali uma jogadinha que é para a gente substituir qual que é a implementação que a gente quer utilizar no momento, né? Então, né, como na palestra anterior o Alexandre comentou lá, aqui a gente está utilizando o conceito ali da inversão de dependência, né? Então eu estou trocando ali, né? Eu pego uma dependência, no caso ali é o provide control container, e na verdade eu vou utilizar, né? Então use existing, né? Então eu estou utilizando um cara que já existe, que no caso é a minha form group directive, né? Então a famosa diretiva ali do form group, né? Então essa técnica é muito utilizada principalmente para a gente escrever testes, né, ali no Angular, onde a gente precisa, por exemplo, mocar, né, dados de um serviço, por exemplo. Mas a gente pode fazer isso também aqui no código em si. E aqui é exatamente isso que eu estou fazendo, né? Então, eu estou pegando o control container e estou utilizando já a minha diretiva de form group. E aí aqui, no meu template HTML, ele fica mais simples ainda. Basta eu chamar os meus form control names, porque ele já tem a instância ali do meu form group setada. Então, percebam que a gente tem essas duas alternativas, mas cada uma com os seus prós e contras, né? Então, a alternativa 1, ela é útil quando a gente precisa, por exemplo, fazer alguma outra validação, né, algum outro controle
dentro do nosso formulário. Por quê? Porque a gente tem a instância ali do nosso form. Então, eu poderia, por exemplo, aqui dentro desse componente, chamar um value changes ou um set value, enfim, qualquer coisa, eu consigo manipular aqui. O ponto contra é que a gente precisa injetar o control container, né, e aqui a gente acaba escrevendo um pouco mais. E também injetar lá o form group. Já a alternativa 2, ela serve ali para componentes mais simples, onde a gente basicamente só precisa chamar os campos mesmo ali, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu só preciso do nome, sobrenome e data de nascimento e não preciso de manipulação nenhuma. Então, basta eu chamar ali, né, fazer a técnica com os view providers e pronto, melhor ainda, né? Então, não tenho nem que escrever nenhum tipo de código ali dentro do meu componente. Beleza, então entendemos ali para que serve o control container. Então vamos para um exemplo um pouco mais avançado, né? Vamos um pouquinho mais além. Então, lembram desse processo que eu tinha comentado ali, daquela questão de se você checa o checkbox, você precisa habilitar, caso contrário, você precisa desabilitar o campo? Então, vamos imaginar que essa prática aqui, ela também vai ser reutilizável, né? Então, pode ser que eu tenha vários outros formulários que tenham essa mesma prática, né, de você ter um checkbox que precisa habilitar ou desabilitar um campo. Então, seria legal a gente ter, né, uma classe ou alguma coisa que abstraia isso e a gente possa simplesmente compor dentro dos nossos formulários. E é isso que a gente vai ver agora. Então, agora, vou unir ali o conceito do control container mais diretivas, né? Então, as poderosas diretivas do Angular. Então, eu costumo dizer aí que as diretivas são um dos recursos mais subestimados ali do Angular, né? Então, muitas pessoas acabam pensando muito em componente, 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 mas em muitos casos, uma diretiva pode ser muito mais útil ali em determinada situação durante o seu desenvolvimento, né? Então, o próprio componente do Angular é uma diretiva também, né? Que implementa uma UI. Então, o que é uma diretiva, né? Só fazendo esse recap, ela é basicamente uma classe do Angular responsável por adicionar comportamentos extra nos elementos, né? Esse elemento pode ser um elemento nativo do HTML, pode ser um componente, enfim, pode ser qualquer coisa ali dentro do nosso template HTML que a gente consegue manipular, adicionar comportamentos extra. E é esse comportamento que a gente vai adicionar dentro da nossa diretiva. Então, aqui, nesse exemplo, eu criei uma diretiva reutilizável, né, bem genérica, chamada Enable on Check Directive. Né? Então, ela tem essa responsabilidade, né, de habilitar ou desabilitar um campo conforme o checkbox vai estar habilitado ou não. Então, para isso, eu tenho ali dois inputs, né? Então, um que é o meu checkbox e o outro que é o meu input. E percebam que eu precisei renomear ali, né, dentro do meu parâmetro do input, eu precisei renomear esses caras, né? Aguenta aí que eu já vou explicar o porquê que eu precisei fazer isso. Então, qual que é a ideia aqui, né, dessa diretiva? É construir tudo que eu já falei até então nessa palestra. Então, aqui a gente pode, por exemplo, injetar o control container, né? Então a gente vai ter acesso ao nosso formulário Py, e aí toda aquela regra, né, de habilitar ou desabilitar, eu transporto aqui para a minha diretiva. Né? Então, toda aquela regra lá do value changes, de dar o enable ou o disable, a gente transfere tudo para a nossa diretiva. E aí a grande vantagem é que ela fica totalmente genérica, né? Então percebam ali que o value changes eu estou fazendo em um campo chamado checkbox name. Então esse checkbox name pode ser qualquer checkbox, não importa qual seja. E a mesma coisa do meu campo de input, né? Então eu posso usar ele ali para minha CNH, mas posso utilizar ele para qualquer outro campo, né, que precise desse comportamento. Então aqui a gente tem uma diretiva que a gente implementa, né, a gente adiciona comportamento extra dentro ali dos nossos elementos. E aí, como que a gente utiliza ela? Percebam que é de uma forma extremamente simples e legível também, né? Então, para utilizar ela, dentro ali do nosso campo de CNH, né, que é o Input Form Control Name CNH, eu chamo o seletor dela, né, app enable on check, e passo exatamente o nome do meu campo do checkbox, né, que é o res CNH. Né? Ficou um nome esquisito ali, mas é mais para demonstração mesmo. Então, aqui que vem a grande sacada, porque eu precisei renomear os meus inputs. Né? Então, percebam ali que eu tenho dois atributos ali dentro do meu input. Um deles é o form control name,
e o outro é o App Enable on Check. Agora, vamos voltar ali na nossa diretiva e percebam que o que? Eu renomeei os meus dois inputs exatamente com esses nomes aí que eu precisava, né? Então, o App Enable on Check, que vai basicamente capturar o meu checkbox, e o Form Control Name, né? Então, que vai capturar o meu campo que precisa ser manipulado. Né? Então, fazendo essa técnica ali de renomear os meus inputs, eu consigo utilizar a diretiva, né, de uma forma bastante legível, né, e fica fácil de entender o que está acontecendo ali dentro do meu input. Beleza, então, é, falei bastante aqui sobre o control container, mas vale a pena também mencionar o ngControl. Né? Então, o ngControl ele também tem a mesma ideia ali, né, do control container, mas ele tem uma pequena diferença, né? Que ele é uma classe injetável responsável por recuperar a instância de um form control name ou ngModel. Né? Então, a grande vantagem dele é que ele também trabalha ali, por exemplo, se você estiver utilizando o Template Driven Forms. Então, às vezes, pode ser que você não precise ali manipular, né, um formulário inteiro. Às vezes você só precisa manipular somente um controle. Né? Então, você precisa ter ali um componente que manipule somente um dos controles ali do seu formulário. Então, você não precisa do seu formulário inteiro. Então, você pode ter somente ali a instância daquele controle específico. E aí, nesse caso, é mais legal você utilizar o ngControl. Então, ele funciona bem semelhante ao control container. Então aqui, né, para exemplificar, vamos utilizar o ngControl também ali na nossa mesma diretiva. Então, para isso, basicamente, eu injetei ali o ngControl, né, via injeção de dependências também, da mesma forma, e aí eu substituo. Percebam que agora eu só tenho um input, eu só tenho o input do checkbox, eu não tenho mais o outro ali, né, que é o campo que seria o CNH no caso, né? Quem vai recuperar esse campo para mim é o ngControl, né? Então ali dentro do nosso if, né? Então se ele tiver checado, basta eu pegar via ngControl, né? Então o meu controle já está instanciado ali, né, nessa dependência. Então ali eu posso manipular ele, né? Como por exemplo enable, dar o disable, set value, enfim. E aí, para utilizar ele, não muda absolutamente nada. Né? Então, percebam ali que eu tenho a minha diretiva e ele conseguiu capturar, né, o meu form control name, porque sim, ele tem o poder de capturar form controls, form control names e ngModel também. Então, fica aí, né, mais uma dica de uma classe bem poderosa do Angular que a gente pode utilizar em algumas situações. Beleza. Agora, vamos para mais um caso aí. Então, vamos imaginar que eu tenho ali todos os meus formulários, né? Consegui reutilizar, né, dessas formas, mas agora eu preciso de um formulário somente de pessoa, né? Eu preciso ter uma página que tenha somente nome, sobrenome e data de nascimento e nada mais. Então, qual que é a primeira ideia, né? A primeira ideia é já utilizar o componente que a gente tem, né? Então, a gente tem um componente de pessoa que tem exatamente esses três campos. Então, por que não utilizar esse componente? Mas aí a gente vai ter um problema utilizando o control container. A gente não vai conseguir utilizar ele de forma separada, né, sem ter uma dependência. Por que, que isso acontece? Né, então vamos imaginar aí que a gente tem o componente py, né, que tem ali uma diretiva form group. Né, então ele vai ter a referência do nosso form group. E aí eu tenho o meu componente filho, né, no caso ali, por exemplo, o meu componente de pessoa. Então, eu injeto ali no componente filho o meu control container. Então, qual que é a estratégia aqui, né? O control container ele vai subir ali na árvore de componentes e ele vai procurar uma instância de form group, né? Então, ele vai olhar lá no componente py. O componente py tem uma instância de form group? Beleza, devolve para o meu componente filho. Só que se caso eu não tenha uma instância de um form group ali no meu componente py, o Angular vai me dar um erro, né? Então, o componente independente aqui, no caso, eu não quero que ele tenha um componente py, ele vai procurar uma instância de form group, né? Vai subir ali na árvore de componentes do Angular, né? Vai chegar no app root, não vai encontrar nenhum form group e vai me retornar um erro ali. Então, essa não é uma forma viável, né, da gente utilizar um componente independente ali com o control container. Então, obrigatoriamente, o control container precisa ter um componente py, né, que tenha a instância desse formulário para mim.
Então, né, aqui fica o que eu acabei de comentar, né? Caso o control container não encontre uma instância de um formulário na árvore de componentes, então o Angular acaba acusando um erro. Então, vamos lá, né? Antes da gente entender como que a gente vai resolver esse problema, vamos então novamente ali ter o nosso componente de pessoa, né? Então a gente precisa ter esse componente de pessoa e reutilizar ele, né, em outros componentes também. E também utilizar ele de forma única, né, sem depender de outros. Então a gente cria ali o nosso componente de pessoa normalmente, né, de forma comum ali, né, como eu já havia mostrado anteriormente, como Form Builder, passando nome, sobrenome e data de nascimento. Até aqui, nenhum segredo. Porém, percebam que eu criei ali uma outra funçãozinha chamada getForm. Então, uma função bem simples que basicamente vai retornar a instância do meu form group. Então, guardem aí essa função que eu já explico o porquê que eu criei ela aí. Então, com o formulário independente, temos uma melhor separação de responsabilidades, né? Então, a ideia de utilizar um formulário independente é bem legal, por quê? Porque a gente tem, por exemplo, vamos imaginar que aqui dentro do nosso componente de pessoa, eu tenho várias validações, né? Então, preciso validar a data de nascimento, preciso validar o nome, sobrenome, etc. Então, a gente pode deixar né, essas validações diretamente no componente de pessoa, né? Então, ali, seguindo o Single Responsibility Principle, né? Então, tendo responsabilidades bem definidas para cada componente. Então é bem legal que a gente utilize essa prática, né? A gente não precisa ficar reescrevendo, né, todas as validações para cada componente. Então é uma boa prática a gente ter isso. E aí, para a gente compor, né, esse componente, né, então eu ainda preciso que o meu componente pai, né, por exemplo, o componente do fornecedor, ainda tenha acesso ao meu componente filho, sem utilizar o control container. E uma das formas da gente resolver esse problema é acessando, né, o nosso componente de formulário de pessoa via o viewChild. Então, o que a gente faria? Basicamente, a gente vai capturar, né, o nosso app_person_form através do viewChild, né? Então, esse grande e poderoso decorator, né? Então, o viewChild é um decorator responsável por capturar um elemento no template HTML, né? Então, ali no TypeScript, a gente vai ter a referência, né, daquele elemento para a gente poder manipular da forma que a gente desejar. E aí a gente pode capturar componentes, podemos capturar elementos, enfim. Ele é bem dinâmico quanto a isso também. E aí, então, vamos voltar agora ali para o componente pai, né? Então, a gente precisa utilizar o componente filho, que no caso é o componente de pessoa, mas agora sem o control container. Como a gente vai fazer isso? Então, a gente vai utilizar o viewChild, né? Então, a gente utiliza ali o decorator viewChild e passamos como primeiro parâmetro nada mais nada menos do que o nosso componente de pessoa, personFormComponent. E aí percebam que no segundo parâmetro eu precisei passar um objeto ali chamado staticTrue. E isso daqui é muito importante, porque com esse parâmetro, eu estou dizendo para o Angular que esse componente ele é estático, ou seja, ele já vai estar disponível ali logo na construção do meu componente. Então eu consigo acessar ele diretamente ali no meu ng1init. Né? Se eu não passo, né, essa flag static true, ali dentro do meu ng1init, eu vou receber um undefined. Eu não vou ter esse componente de pessoa. Eu só vou ter ele ali lá no lifecycle hook lá no ng after view init, depois que ele construir toda a minha UI, né? Então, eu garanto, né, eu tenho certeza que na hora que o meu componente iniciar, o meu componente filho também já vai estar ali disponível. Então, por isso que eu passo o static true. E aí, então, ali dentro da construção do meu formulário pai, eu tenho ali os campos do fornecedor, né? Então eu tenho RG, o boolean ali do REST-CNH, tenho a minha CNH, e eu tenho agora o meu campo de person. E aí, como que eu atribuo o meu person? Via aquela função que eu criei lá no componente filho, né? Que eu falei para vocês guardarem lá. Então, eu utilizei o getForm, né, dentro do meu componente pai, né? Então, estou compondo o meu componente pai com o meu componente filho. Então, olha que bacana aí. Então, a gente consegue reutilizar o componente filho no componente pai dessa forma, né? Então, com o método lá no componente filho. E aí aqui a gente tem uma pequena diferença,
Então aqui eu tenho um form group, que no caso aqui é o meu formulário de fornecedor, dentro de outro form group, que no caso é o meu formulário de pessoa, né? Então é possível fazer isso, né, com o form group, né? Então o form group aceita outros form groups. E aí aqui a gente tem uma grande vantagem, né, de utilizar, por exemplo, um form group dentro de outro, né? Então a gente pode compor vários form groups, né? Então é infinitamente você pode construir ali o seu formulário. Então vamos imaginar como que está a nossa estrutura agora, né? Então eu tenho lá o meu form group pai com alguns form controls e eu tenho também um form group filho, né? Então dentro desse form group filho eu também tenho outros form controls, né? Então essa é a estrutura atual ali do meu componente. E aí, a grande vantagem, né, de utilizar isso, é que a gente separa as responsabilidades, como eu falei anteriormente, e a gente separa até as validações, né? Então, vamos imaginar aí que no form group pai, eu tenho dois campos válidos e um campo inválido, né? Vamos imaginar ali que eu tenho um campo de nome que é obrigatório e o usuário não digitou nada. Então, esse campo está inválido. E aí, o que, que acontece? Se o formulário pai tiver inválido, então, obviamente, o Angular vai falar que o meu form group está invalid de qualquer forma, mesmo que o meu form group filho tenha todos os campos válidos. E agora, essa segunda opção aqui. Então, vamos imaginar agora que o meu formulário pai tem todos os campos válidos, está tudo certinho, porém, lá no meu formulário filho, eu tenho um campo que está inválido. Então, ali o Angular é inteligente o suficiente para falar: ah, se eu tenho um campo que está inválido lá no meu formulário filho, que está lá em outro componente filho, né? O componente pai não tem nada a ver com isso, mas como ele tem, né, essa composição, então o formulário pai vai dar também como invalid, né? Então eu não preciso nem se preocupar, não preciso me preocupar com essa validação no componente pai, né? O próprio filho já vai trazer isso para o componente pai. E aí, agora sim, né? Como que eu vou saber que o meu formulário pai está de fato válido? Quando todos os controles estiverem válidos, inclusive os controles filhos ali do meu form group filho. Né? E isso é de forma recursiva, né? A gente pode ter uma árvore gigantesca ali, né? Se um campo estiver inválido, o meu componente pai, né, que é o pai de todos, vai estar, se tiver um inválido, o pai vai estar inválido também, né? Então ele tem esse poder de reconhecer todos os seus filhos. Então por isso que é importante a gente ter essa prática em mente também, né? Então a gente pode separar as responsabilidades, né? Colocar as validações do componente de pessoa no componente de pessoa e o componente de fornecedor não precisa nem se preocupar com essas validações. Ele vai saber quando emitir se ele está válido ou não, né? Graças ao poder, né, do Reactive Forms. E é isso que eu gostaria de passar aqui para vocês, galera. Então, meu muitíssimo obrigado. Então, fica aí alguns exemplos de código, né, disponíveis no que eu construí no Stack Blitz. Então, todos esses exemplos aí tem aí para vocês brincarem, né, para vocês testarem aí também, né, para fazer algumas validações. E é isso. Muitíssimo obrigado.